Vamos para a leitura bíblica, Jeremias, capítulo de número 2 e versículo de número 13, diz o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Amém? Deus está aqui através do profeta Jeremias, confrontando o povo de Israel, e começa o versículo dizendo, porque o meu povo fez duas maldades. E a gente vai ver, meu irmão, que essa palavra não era só para os contemporâneos de Jeremias, mas eu creio que essa palavra continua tão atual hoje, como foi no dia que Jeremias disse essas palavras. Amém? E hoje Deus continua confrontando a mim e a você com essas mesmas palavras, dizendo, meu povo cometeu duas maldades. A primeira maldade, a mim me deixaram, abandonaram a Deus, foram deixando de lado. Eu não estou falando de alguém que se auto-intitula ateu ou qualquer coisa assim. Não, eu não creio mais em Deus, eu não quero mais saber do Senhor. Não, muitos continuam frequentando uma igreja, muitos continuam se intitulando como um cristão, como alguém temente a Deus, mas que Deus vai ficando em segundo, como já vai ficar claro daqui a pouco, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano, e aos poucos a pessoa vai deixando a Deus. E como é que Deus se intitula aqui? Isso que é interessante. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Perceba que Deus poderia se apresentar aqui como qualquer coisa, qualquer um dos seus atributos. A mim me deixaram o grande eu sou. A mim me deixaram o Senhor dos exércitos. A mim me deixaram e usar qualquer um dos seus títulos, você está entendendo? Mas ele se apresenta dessa forma, o manancial de águas vivas. Esse é a primeira maldade, o primeiro pecado, mas a Bíblia diz que são dois. Qual que é o segundo? E cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm as águas. Desde os primórdios da humanidade, as tribos, ou as aldeias, os vilarejos, e assim por diante, sempre eles se formavam perto do quê? Das águas, não é verdade? Perto de uma fonte, perto de um poço, perto de um rio, porque a água é essencial para a vida. Então, as cidades iam se formando, como dizia primeiramente ali, um vilarejo ia se formando, porque as pessoas iam se juntando, então, perto das águas. E todo dia, o que a pessoa precisava fazer? Precisava ir até a fonte, seja um lago, seja uma nascente, seja um rio, seja o que for, mas todo dia precisava ir até a fonte para buscar água, para levar água para sua casa, para suas necessidades, às vezes até mesmo mais de uma vez. A gente começa a folhear a Bíblia e a gente encontra várias vezes, vários episódios de pessoas colocando um cântaro nos ombros e indo até a fonte, indo até um poço, não é isso? Não está repleto de passagens bíblicas assim, né? Indo lá para buscar água, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. E essa busca pela água, para ir até a fonte, ela precisava ser uma busca diária. Só que aí entra uma preguiça, um comodismo. Dá muito trabalho ir todo dia até a fonte. Não, vamos criar algo, vamos tentar aqui fazer alguma coisa para que a gente não precise de uma busca diária. Está me acompanhando ou não? Né? Então, o que a gente vai fazer? Já sei, vamos cavar uma cisterna. E eles, então, cavavam lá o que era literalmente um buraco no chão,
cavavam ali uma cisterna para reter as águas da chuva, e ali eles terem aquela água para o seu uso, e não precisarem então ir até a fonte. Agora, meu irmão, eu não preciso gastar muito tempo para explicar para você a diferença da qualidade da água. Sim ou não? Não preciso gastar aqui muito tempo, porque ainda que talvez não seja uma realidade, quem sabe muitos, né, já nasceram na cidade, não tem muito contato, o mais perto disso que a maioria conhece é a tal da caixa d'água, né? E talvez não tenha muito contato com isso. Aqueles que já nasceram, né, no interior, num contexto de sítio, alguma coisa, talvez seja algo mais próximo a você. Eu contava aqui no culto da manhã que eu já trabalhei de tudo que é coisa, tá, gente? Né? Mas uma época eu trabalhei lavando cisternas e caixas d'água. E às vezes a gente chegava numa casa chique, bonita, né? E aí ia lavar a cisterna lá, meu irmão, e era uma sujeira. Uma sujeira. Isso que a gente está falando num contexto de cidade, aonde a água que entra naquela cisterna ou naquela caixa d'água, teoricamente já deveria ser tratada, não é verdade? Mas mesmo assim, fica uma sujeira, que você tirava baldes e baldes de um lodo que ficava ali. Aí tinha que lavar ali com a VAP e tal, e tirando aquela lodo, aquela sujeira, e a gente achava tudo que é tipo de coisa. Lagartixa assim, né? Era de monte. Às vezes uma aranha boiando na água e assim por diante. Eu até contei, eu não quero colocar nojo em ninguém, né? Mas eu até contei que uma ocasião eu fui trabalhar gente, isso há mais de 20 anos, tá? Só para você saber. Que eu comecei a trabalhar bem cedo, porque eu tenho quase isso de idade, né? Mas que eu comecei na lida cedo. Mas eu fui trabalhar numa pizzaria chique. Claro que eu não vou falar o nome, mas só para você entender, era numa das principais avenidas do Batel. Já deu para imaginar que, né, que não era qualquer um. E aí, quando a gente levantou a tampa da caixa d'água, meu irmão, eu nunca vi tanta barata. Correndo barata, mas para tudo que era lado ali, né? E eu ficava pensando, nossa, a pessoa paga caro para vir aqui, né, comer a pizza e tal, com a água que preparou ali, que a barata tomou banho, né? No mínimo. Mas, meu irmão, então, agora imagine, isso, repito, falando um contexto de cidade, agora imagine aquele buraco lá na terra cavado, né? Às vezes passava algum tipo de isolante, mas era um buraco ali. E aquela água ficava parada. E você sabe que a água parada, ela primeiramente é até um perigo, porque a água parada começa então, né, animais ali se desenvolverem naquela água ali. Diferente da água corrente, e à medida que as pessoas iam consumindo aquela água, claro, à medida que ia abaixando aquela cisterna, cada vez mais a água ia ficando barrenta. Mas a pessoa preferia aquilo do que ir até aonde? A fonte de águas. Meu irmão, e eu te pergunto, Deus está dizendo, essas duas maldades cometeram o meu povo. Será que o povo de Deus hoje não continua cometendo essas duas maldades? Porque não quer uma busca diária a Deus. Não, quer encurtar o caminho, quer algo mais fácil. Isso dá muito trabalho. Você está entendendo? Não, eu quero um caminho mais fácil, mais rápido. Não, vamos aqui cavar uma cisterna. Só que a Bíblia diz que essa cisterna que a pessoa bolou um plano, ela está rachada, ela não vai reter água. Então a pessoa abandona a fonte de água viva, que é o Senhor, para construir uma cisterna. Agora essa cisterna, ela está rachada, ela não tem condições de armazenar água.
Pastor, olha, mês passado eu fiz jejum, eu participei de umas vigílias, eu fiz não sei quantas horas de oração. Pastor, tô cheio de Deus. Agora, assim, ó, dá para aguentar uns 3 meses aí para frente, ó, tranquilo. Meu irmão, essa cisterna é rachada, ela não retém água, porque a busca precisa ser diária. Amém, igreja? Mas vamos falar a verdade, não é essa a mentalidade de muitos cristãos? Eu lembro, meu irmão, que eu falava bastante até essa frase. De alguns anos para cá, eu nunca mais falei isso. Eu nunca mais usei essa expressão, porque eu comecei a entender coisas como isso aqui que eu estou falando com vocês hoje. Eu dizia muito assim quando ia convidar as pessoas para virem domingo à igreja. Eu dizia: olha pessoal, domingo é dia de você recarregar as suas baterias espirituais para você aguentar a semana toda. Eu falava muito isso, mas isso não pode ser assim. Amém? A gente não pode viver de domingo. A gente não pode viver de culto. A gente não pode viver de programação especial. A gente não pode viver disso. A nossa busca a Deus, ela precisa ser diária. A Bíblia diz que enquanto o homem exterior, ele se corrompe, cada dia a gente vai ficando mais velho, cada dia a gente vai perdendo um pouquinho as forças, cada dia a gente vai perdendo um pouquinho a nossa capacidade. É assim ou não é? Cada dia o homem exterior está se corrompendo, a gente tem um prazo de validade, cada dia vai chegando mais perto. Não é assim? E a Bíblia diz que assim como o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova dia a dia. Amém? Essa precisa ser a nossa renovação. Quando Jesus nos ensinou a orar, a oração que foi conhecida como Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Ele esperava? Que amanhã eu viesse a Ele novamente em oração e dissesse: o pão nosso de cada dia me dá hoje. Aí amanhã eu se colocar diante dele novamente, dizer o pão de cada dia. Você está entendendo? O que Deus esperava? O que Jesus estava ensinando? Orar todos os dias. Mas muitos de nós estamos orando dizendo: Senhor, o pão dessa semana Deus me dá hoje, semana que vem eu apareço de novo. Não é mais ou menos assim? Agora nós estamos falando do pão, só que ele, claro, ele não ensinou a pedir só o pão. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, e isso deveria ser todos os dias. Uma busca diária ao Senhor. Mas o grande problema é que a gente vai se enchendo de outras coisas, e se enchendo de outras coisas, se enchendo de outras coisas, e já não gastamos mais tempo com Deus. Vamos colocando outras coisas no lugar. Isso é urgente, aquilo lá tem que resolver. E trocamos o fundamental, o necessário pelo urgente. Entende o que eu estou falando? E aí, meu irmão, nós estamos, como Deus está falando aqui, cometendo essa maldade. Essa maldade, abandonar a Deus. E aí depois, como que a gente quer ter comunhão com Deus? Como que a gente quer ter um relacionamento íntimo com o Senhor se a gente sequer ora todo dia? Se a gente sequer pega a Bíblia todo dia para ler, para falar com Deus? Aí eu até falava na semana passada, vamos supor que o telefone aqui toque, e aí eu pego aqui o microfone e coloco aqui no telefone, de uma tal forma que a ligação saia aí nas caixas. E aí na ligação alguém diz assim: filho, é você? Perceba que todo mundo ouviu aquela voz. Mas vamos supor que quem ligou é o seu pai. Todo mundo ouviu aquela voz. Todos ouviram a mesma voz. E quando todo mundo aqui ouviu a mesma voz, um vai começar a olhar para o outro e dizer: quem é? Quem é que está falando? De quem é essa voz? Sim ou não? Mas para você vai soar diferente. Você vai dizer: é o meu pai. Sim ou não?
Por quê? Porque você conhece a voz dele. Ou quem sabe, quem não cresceu com o pai, um filho, um cônjuge. Não tem pessoas que você liga, a pessoa diz assim, alô, você diz, ô fulano, tudo bem? A pessoa disse alô, e você já sabe quem é, porque você conhece a voz dele. Aí eu digo, pastor, eu não conheço a voz de Deus, eu não sei ouvir a voz de Deus. Mas como que eu não sei, por que eu não sei ouvir a voz de Deus? Por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Porque eu não consigo reconhecê-la. Porque sequer eu falo com ele todos os dias. Você está entendendo em nome de Jesus? E é isso que Deus está fazendo, então, esse protesto. Ele está dizendo, meu povo cometeu essas duas maldades. Agora a gente precisa entender que não é só uma questão, claro, eu abordei essa questão da gente querer, sabe, se encher uma vez, para passar não sei quanto tempo sem buscar Deus, né? Aquela mentalidade camelo, né? Que chega, puxa toda a água para depois 40 dias caminhando no deserto. Mas o camelo foi feito para isso, a gente não foi. Mas tem muito crente com mentalidade de camelo. Não é assim? Pastor, que culto abençoado, glória a Deus, agora vai ficar umas 3 semanas sem aparecer, mês que vem eu venho, pastor. Não é mais ou menos assim? E nós não podemos ser dessa forma, mas eu acho que ainda tem um problema ainda maior, porque se a gente pegar isso que Deus falou e a gente voltar alguns versículos, a gente entende um pouquinho melhor. Vamos para o versículo 10, voltando aí. Jeremias 2:10. Olha o que Deus fala. Porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Deus diz, anda por aí, vê se em algum lugar aconteceu isso. O quê? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Deus diz, anda por aí, observe se em algum outro lugar aconteceu isso, se teve algum povo que trocou os seus deuses, mesmo que eles não fossem deuses. Mas eu que sou Deus verdadeiro, manancial de águas vivas, o meu povo está trocando a glória deles, que é o Senhor, por algo sem proveito. Aí ele continua dizendo, espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Aí chega no nosso versículo, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Perceba que Deus está falando, não sei se vai entender, mas de uma troca de deuses. Não é isso? Trocando, tirando Deus da sua posição e colocando alguma outra coisa como Deus. Deixando o manancial de águas vivas, de uma busca diária a este Deus verdadeiro, a este Deus relacional, que quer se relacionar com cada um de nós, para colocar alguma outra coisa no lugar. Algo paliativo, algo que eu acho que vai resolver, mas a Bíblia está dizendo que não resolve. E quantos, meu irmão, têm trocado a Deus por uma busca desenfreada pelas riquezas? E aí a Bíblia mesmo diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza. Ou a gente serve um ou serve outro. Mas tem gente tirando o Senhor Deus do seu lugar para colocar riqueza no lugar. Deus quer que a gente prospere? Deus quer. A Bíblia diz que o Senhor se agrada da prosperidade dos seus servos. Mas o problema é quando a pessoa tira Deus do seu alto e sublime trono para colocar outra coisa no lugar. Aí a minha vida já não gira mais em torno de Deus.
O meu centro gravitacional já não é mais Deus. Você está entendendo? A minha vida começa a girar em torno de ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Um outro Deus que está sendo colocado demais na nossa geração é o entretenimento. O entretenimento, meu irmão, ele é bom. Ele é saudável, inclusive. A pessoa precisa de entretenimento. O grande problema é que a nossa geração levou o entretenimento a um certo nível, ocupando tamanha importância, consumindo um tempo, meu irmão, gigantesco da nossa vida, dos nossos dias. Amém. E aquilo muitas vezes ocupa o lugar de Deus. A pessoa passa 2, 3 horas na frente da televisão, mas não passa 5 minutos com a Bíblia. A pessoa passa 1 hora, 2 horas no celular mexendo em mídias sociais, mas a pessoa não passa, meu irmão, meia hora com o joelho dobrado orando. Você está entendendo em nome de Jesus? E Deus está dizendo, cometeram 2 maldades. A mim me deixaram, mas estão tentando colocar outra coisa no lugar. E aí quantas vezes a pessoa chega, né, a pessoa está aflito, angustiado e tal. E o que a Bíblia diz? Está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Ore. Em vez da pessoa dizer, poxa vida, eu não estou bem, deixa eu orar. A pessoa diz, eu não estou bem, eu preciso espairecer a cabeça. Põe alguma coisa aí na televisão para a gente assistir. Não é assim? Eu preciso dar uma saída, eu preciso dar uma passeada, que eu tô muito estressado. Eu preciso distrair a minha cabeça, vamos marcar uma viagem, vamos, não é assim? E aí a pessoa vai trocando, meu irmão. Só que essa cisterna é uma cisterna rota, rachada, ela não retém água, ela não resolve o problema. Mas a pessoa está ali gastando tempo naquilo, porque a prioridade deixou de ser Deus, deixou de ser o Senhor. Meu irmão, pare e pense até mesmo quanto que você gasta em entretenimento. Já parou, quem sabe, para pensar quanto você gasta? Eu tenho o canal por assinatura, vamos supor. Opa, a internet. Passou hoje em dia a internet uma necessidade. Pode até ser, mas boa parte da internet é para entretenimento. Que a pessoa usa mais para isso do que, às vezes, até para trabalho ou para qualquer outra coisa. Vai colocando a ponta do lápis aí. Eu tenho uma assinatura de streaming. Vai colocando aí. E aí você vai ver quanto no final do mês que entretenimento consome. Isso que eu estou falando de recursos. Se a gente for colocar do nosso tempo, e aí na hora de buscar Deus a gente diz assim, o quê? Eu não tenho tempo. E às vezes a gente está igual a Marta, e corre para um lado, e corre para o outro, né? E faz isso, e faz aquilo, e tal, e fica até bronqueado com quem está lá no pé de Jesus. É um preguiçoso mesmo, só quer saber de orar, de buscar Deus. Não é assim? E aí Jesus diz, Marta, Marta, estás fadigada, correndo para um lado, com muitas preocupações. Aí tem uma tradução que eu gosto bastante, que diz assim, mas poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E ele diz, a Maria escolheu a boa parte, que ninguém vai tirar dela. Jesus está dizendo, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só, que é o quê? Buscar Deus. Você já parou para pensar que a gente foi criado com esse propósito para ter comunhão com Deus? Isso que é o necessário, isso que é o que precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Mas vamos ser sinceros, tem ocupado? Ou talvez esse tenha ficado lá para o 3º, 4º, 5º, 10º, não sei quanto. E aí a gente troca o que é necessário, lembra que eu falava? Por aquilo que é urgente. A gente troca a prioridade, o propósito até mesmo da nossa existência, por tantas outras coisas. Não, porque, isso aqui eu tenho que fazer aquilo lá, eu tenho que fazer aquele outro. Meu irmão, tá bom, gente, tem um monte de afazeres hoje em dia, cada vez arruma mais coisa para fazer. Não é assim?
mas sempre deveríamos colocar a prioridade. Em primeiro lugar é o Senhor. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, assim como Deus usou Jeremias naquele dia para confrontar o povo do Senhor, Deus está enviando a palavra dele para confrontar a mim e a você hoje. Para dizer as mesmas palavras: o meu povo tem feito duas maldades. A mim me deixaram. Não querem uma busca diária, não querem sair da sua zona de conforto, não querem deixar o comodismo para me buscar todos os dias. E aí, no lugar disso, estão querendo criar alguma coisa, estão querendo colocar alguma coisa no lugar. Meu irmão, veja se quem sabe o teu hobby não está te roubando de Deus, que se quem sabe o entretenimento não está te roubando de Deus, se quem sabe o teu trabalho não está te roubando de Deus, ou qualquer outra coisa não está te roubando de Deus. Amém. Porque palavras de Jesus, poucas coisas são necessárias. A gente está tentando fazer tanta coisa hoje em dia, e cada vez arruma mais coisas para fazer, mas Jesus está dizendo: olha, a vida é mais simples do que isso. Poucas coisas são necessárias, ou ao menos uma só. É como se Jesus dissesse: olha, eu poderia resumir em uma só. E a Maria fez a escolha certa. Mas eu garanto para você que se alguém perguntasse para Marta: ô Marta, por que você corre tanto? Ô Marta, por que você está fazendo isso? Quem sabe ela diria assim: eu estou fazendo para Jesus. Sim ou não? Eu estou fazendo para agradá-lo, eu estou fazendo para servir bem a Ele. Quem sabe ela colocaria até essas palavras, como a gente usa tanto hoje: eu estou fazendo a obra de Deus. E tem muita gente que, fazendo a obra de Deus, está deixando de lado o Deus da obra. Está tão entretido, está tão envolvido com a obra de Deus, que está esquecendo do Deus da obra. E nós não podemos fazer isso. Para a gente terminar, Tiago capítulo 4 e versículo de número 4. Tiago 4:4. Abre aí. Depois de Hebreus vem o livro de Tiago. Sabe o que é interessante? Quando você fala, eu comento isso. Jesus está lá no poço de Jacó, vem uma mulher samaritana, e Jesus diz para ela: dá-me um pouco de água para eu beber. E ela bota a mão nas cadeiras por minha conta, né? Mas é como eu imagino, bota a mão nas cadeiras e diz: o que você está pensando? Como é que pode? Você, sendo um judeu, pede água para mim, que sou uma samaritana? E aí Jesus diz: olha, se você soubesse com quem que você está falando, você que me pediria água. E eu daria dessa água, essa mesma que Deus usou Jeremias para falar, e faria dentro de você uma fonte para jorrar pela vida eterna. Amém? Qual que é a primeira coisa que ela fala? Ela diz assim: Senhor, então me dá dessa água para eu não precisar mais buscar. Não é isso? Olha como é o ser humano, gente. Olha que coisa doida. Não, eu quero dessa água, porque aí eu não vou precisar vir aqui no poço buscar. Meu irmão, mas essa água viva que o Senhor tem para nós, ela também precisa de uma busca diária. Eu não posso ter a mentalidade lá da samaritana e dizer: não, eu quero, porque daí eu não preciso buscar todo dia água. Não, eu quero essa água viva, eu preciso dessa água viva, mas essa água viva, eu também vou buscar ela todos os dias. Amém? Tiago 4:4, que eu pedi para você abrir aqui, a Bíblia pega pesado e diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Olha o que Deus está dizendo. Você acha que é à toa que a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós?
Por que que ele tem ciúmes de nós? Porque nós somos exclusivamente dele. E não podemos tirar ele para colocar outra coisa no lugar, porque se fazemos isso, isso é adultério. Olha só, eu tenho uma aliança com o meu cônjuge. Aí eu tenho uma fonte, que inclusive Provérbios assim, chama dessa forma. Mas em vez de eu me saciar com a minha fonte, eu busco coisa aí fora. Eu busco me saciar de outra maneira, a não ser da minha fonte. O que é isso? Adultério. E aí vem a Bíblia e diz, adúlteros e adúlteras, porque você tem uma aliança com Deus, a fonte de água viva, mas abandona aquele com quem você tem uma aliança para tentar se saciar aí fora, buscando outros meios, buscando outras formas. Você está entendendo em nome de Jesus? E a Bíblia não alivia, diz, isso é adultério. Porque aquele que se apaixonar, se enamorar pelo mundo, então ele está se fazendo inimigo de Deus. Amém, igreja? Isso é coisa séria. E aí, se você pegar, a gente começou no quadro, se você pegar o versículo anterior, é aquele que a Bíblia diz, né? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal para gastar com seus prazeres, para esbanjar com seus prazeres. Você está deixando a carne te dominar, está se namorando pelas coisas do mundo, só quer saber das coisas do mundo, e isso constitui inimigo de Deus. Meu irmão, eu e você precisamos lembrar que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Aí você já imaginou o que ele sente quando, em vez de eu orar, em vez de eu buscar ele, eu gasto não sei quantas horas num aparelho celular, eu gasto não sei quantas horas na frente de um computador, na frente de uma televisão, fazendo um hobby, fazendo qualquer outra coisa, mas quando é para o Senhor eu digo, eu não tenho tempo, eu não posso parar, a minha vida é muito corrida. Como é que Deus se sente? A Bíblia está dizendo, você acha que é à toa? Você acha que é por um acaso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós? Ele se sente enciumado quando nós viramos as costas para ele, para buscarmos cavar ali uma cisterna. Amém? E que eu e você possamos nos arrepender verdadeiramente. Se arrepender, sentir a dor que a gente tem causado ao coração de Deus. Sentir a dor, e é isso que a Bíblia está dizendo. Porque ele tem ciúmes de nós. Sentir a dor que a gente causa em Deus, quando a gente age dessa forma. E nos arrepender verdadeiramente. E fazer, sabe, um propósito com Deus. No culto da manhã, eu chamei as pessoas até diante do altar para fazer uma aliança com Deus mesmo. Não, Senhor, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar Deus. Eu me arrependo de estar agindo dessa maneira, mas a partir de hoje eu quero fazer um compromisso de buscar Deus. Eu quero te chamar hoje a esse compromisso em nome de Jesus. Amém? E que possamos viver isso que Deus está falando para nós. Que eu e você não venhamos cometer essas duas maldades. Não venhamos abandonar Deus. Não venhamos buscar uma outra fonte para tentar nos saciar. Não, mas que possamos ter uma busca diária até a fonte em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor.